A lenda do Mapinguari. A floresta amazônica era um mundo à parte, um lugar onde o tempo parecia seguir suas próprias regras. As árvores gigantescas criavam um dossel que filtrava a luz do sol, mergulhando tudo em um verde misterioso. Joaquim, um jovem da Vila Ribeirinha, conhecia bem aquele cenário. Mas naquela noite, a floresta parecia diferente, mais silenciosa, quase como se estivesse prendendo a respiração. O ar pesado dava uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Com o arco e flecha em mãos, Joaquim caminhava atento. Ele havia saído para caçar, algo que fazia com frequência, mas que já começava a pesar em sua consciência. Desde pequeno, ouvira histórias sobre o Mapinguari, o lendário guardião da floresta. Os mais velhos contavam que a criatura aparecia apenas para punir aqueles que desequilibravam a harmonia da natureza. Apesar disso, Joaquim nunca dera importância àquelas histórias. Para ele, não passavam de mitos criados para assustar as crianças. Enquanto avançava pela mata, os sons começaram a desaparecer. O cantar dos pássaros, o coachar dos sapos e até o barulho das folhas ao vento sumiram, deixando um silêncio opressor. Joaquim olhou ao redor, sentindo que algo não estava certo. Foi então que um cheiro forte, azedo e quase insuportável invadiu suas narinas. Ele tentou ignorar, mas o incômodo era crescente. O jovem parou, tentando entender o que estava acontecendo, quando sentiu a presença de algo o observando. De repente, um rugido profundo ecoou pela floresta, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Joaquim congelou, o coração batendo como tambores. Ele virou-se lentamente e o viu. O Mapinguari. A criatura era maior do que qualquer animal que Joaquim já tinha visto. Sua figura imponente era coberta por pelos avermelhados e densos, enquanto a pele tinha a textura de couro envelhecido, como uma armadura natural. Mas o que mais o aterrorizava era a enorme boca localizada no meio do torso, cheia de dentes afiados que brilhavam à luz fraca da lua. Acima da cabeça, um único olho faiscava com uma mistura de fúria e inteligência, como se a criatura pudesse ver através de sua alma. Suas garras eram afiadas como lâminas e pareciam capazes de cortar até as árvores mais robustas. O Mapinguari parou a poucos metros de Joaquim, soltando um som baixo e ameaçador. Joaquim sabia que correr seria inútil. Ele lembrou-se das palavras de sua avó: o Mapinguari não perdoa aqueles que exploram a floresta sem necessidade. O jovem engoliu em seco, sua mente voltando à última caçada, quando abatera mais animais do que sua família realmente precisava. O arrependimento o atingiu como uma onda. Sem pensar duas vezes, Joaquim largou o arco e as flechas e caiu de joelhos. Perdão, murmurou, sua voz quase inaudível. Eu não sabia. Prometo que nunca mais farei isso. Nunca mais. Ele manteve a cabeça baixa, incapaz de olhar novamente para a criatura. O silêncio dominou a floresta por alguns instantes que pareceram uma eternidade. Então, o Mapinguari soltou outro rugido, mais profundo e ressonante, antes de desaparecer na escuridão da mata. Joaquim levantou a cabeça, mas a criatura havia sumido, como se nunca estivesse ali. O cheiro, no entanto, ainda pairava no ar, lembrando-o de que o encontro fora real. De volta à vila, Joaquim contou sua história aos mais velhos. Ele falou sobre o Mapinguari e como havia sentido sua presença como um aviso.
Os anciãos o ouviram em silêncio, com expressões de respeito e reflexão. A floresta nos dá tudo o que precisamos para viver, disse um dos anciãos. Mas nunca devemos esquecer que ela também exige respeito. A experiência transformou Joaquim. Ele abandonou os excessos e tornou-se um defensor fervoroso da floresta. Passou a ensinar os mais jovens sobre a importância de viver em equilíbrio com a natureza, compartilhando sua história como um alerta. A lenda do Mapinguari ganhou nova vida, espalhando-se ainda mais pelas comunidades ribeirinhas. Para Joaquim, aquilo nunca foi apenas uma história. Era um lembrete constante de que a floresta tem seus guardiões e que cada escolha feita dentro dela tem consequências. Ele sabia que nunca mais veria o Mapinguari, mas também sabia que sua presença continuava viva, observando, protegendo e lembrando a todos da importância da harmonia com a natureza. Quem, afinal, ousaria desafiar o protetor das matas novamente? Anos se passaram, e Joaquim, agora um homem mais velho, era reverenciado por sua sabedoria e respeito pela floresta. Ele se tornara uma espécie de guardião humano da vila, sempre alertando os moradores sobre os perigos de desrespeitar a natureza. Em uma dessas ocasiões, ele reuniu os jovens da vila ao redor de uma fogueira e começou a contar sua história novamente, com detalhes ainda mais vívidos. A floresta tem vida, tem alma. E o Mapinguari é a manifestação de sua vontade, disse Joaquim, enquanto as chamas dançavam e iluminavam os rostos atentos dos jovens. Não pensem que ele é apenas uma lenda. Ele é real, e eu o vi com meus próprios olhos. Vocês devem respeitar cada árvore, cada rio, cada animal, pois todos fazem parte desse equilíbrio. Os jovens o ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. A história de Joaquim não era mais apenas uma advertência, mas um chamado à ação. Ele os levou em caminhadas pela floresta, mostrando a diversidade de vida que ali existia e explicando a importância de cada ser. Em uma dessas caminhadas, encontraram sinais de desmatamento ilegal, e Joaquim não hesitou em agir. Com sua liderança, a comunidade se uniu para proteger a floresta, denunciando os responsáveis e replantando árvores. A influência de Joaquim se espalhou para além de sua vila. Outras comunidades ribeirinhas começaram a ouvir suas histórias e a adotar práticas mais sustentáveis. Ele foi convidado a participar de encontros com lideranças regionais, onde compartilhou sua experiência e sabedoria. O Mapinguari, que antes era visto como um mito distante, passou a ser reconhecido como um símbolo da luta pela preservação ambiental. Certa vez, em um desses encontros, um jovem curioso perguntou a Joaquim: "Você nunca teve vontade de ver o Mapinguari novamente?" Joaquim sorriu e respondeu: "Não preciso vê-lo. Sei que ele está lá, em cada árvore que cresce, em cada rio que corre. Sua presença é sentida, não vista. E isso é o suficiente para mim." Os anos passaram, e a floresta continuou a crescer e a prosperar sob a proteção de seus guardiões humanos e espirituais. Joaquim se tornou uma lenda viva, e sua história foi passada de geração em geração. A lenda do Mapinguari, agora enriquecida com a experiência e a sabedoria de Joaquim, continuou a inspirar e a ensinar a todos sobre a importância da harmonia com a natureza. Até hoje, se você ouvir grunhidos ou sentir o rio se agitar sem explicação, lembre-se, o Mapinguari está por perto, protegendo o que é seu. E a floresta,
com todo seu mistério e beleza, continua a ser um tesouro sagrado, guardado por aqueles que têm coragem e sabedoria para respeitá-la.